Passo a palavra agora ao professor Siddhartha, que tem 20 minutos, obviamente, um pouco de flexibilidade. Oi. Começar a contar o tempo, eu posso fazer expressão sobre o curso de ETEC? Alô? Tá baixo? Usa aqui no microfone. Oi. Bom, antes de você começar a contar o tempo aí, Daniel, pega leve aí, eu queria apenas fazer um esclarecimento sobre o professor Dedeca. Ele não pôde estar aqui, né, pegou uma gripe muito forte, né, e comunicou aí, lamentou não poder estar, e eu estava no banco de reservas, ia coordenar inclusive essa mesa, mas o professor Giovanni me convidou para estar aqui cobrindo, né, a participação do professor Dedeca. Claro que não vou ser capaz disso, mas já peço desculpas de antemão, porque tive que rabiscar uma apresentação às pressas aqui, então vocês já vão perdoando aí qualquer, se a apresentação estiver muito atrapalhada, e o improviso, né? Bom, eu estruturei a minha apresentação em 5 partes, né, que vão ter que ser bem enxugadas aqui por conta do tempo. Uma introdução em que eu faço um breve comentário sobre o entendimento do governo Lula como objeto de análise. A segunda parte eu falo rapidamente também sobre, eu apresento a minha proposta de análise, ou o enfoque, o meu enfoque sobre o governo Lula como objeto. A terceira parte, eu já apresento a hipótese preliminar com a qual eu vou tentar apreender o objeto. Na quarta parte, eu levanto alguns elementos e faço a argumentação, e, finalmente, as conclusões. Inicialmente, eu destacaria uma dificuldade em se analisar o governo Lula como objeto por 2 coisas. Primeiro, é um objeto em movimento, está em processo e o futuro é incerto. Em segundo lugar, porque o governo Lula é um objeto de análise que remete quase imediatamente à questão do envolvimento político. A literatura especializada, os analistas políticos na academia brasileira, grande parte está ou esteve direta ou indiretamente ligados à ação política, né, nos últimos anos, ao comentário, e ao PT. Daí, então, se constatar que, não raro, a análise do governo Lula, ou analisar o governo Lula, acaba sendo se posicionar politicamente em relação a ele. E, nesses termos, a análise acaba redundando num ser contrário ou ser favorável ao governo. E, por conta disso, várias dessas análises muitas vezes ignoram ou minimizam os aspectos da realidade do objeto que costumam desafiar ou contrariar as visões, as hipóteses, o entendimento que essa análise tem do governo. Ou seja, se o entendimento prévio é de que o governo Lula é neoliberal, forçosamente vão se enfatizar os aspectos referentes a permanência das políticas liberalizantes no governo e se minimizar ou se ignorar outros aspectos. E vice-versa. Entre aqueles que defendem o governo Lula, né, forçosamente vão minimizar ou ignorar os aspectos que apontam na direção contrária àquela hipótese que eles querem provar. A minha proposta de análise é tentar ver o governo enfocando o maior número possível de ações, de aspectos, de ações governamentais, e não de um modo seletivo, como é caro aquelas análises que eu mencionei aqui agora há pouco. Bom, nesse sentido eu já parto para a elaboração de uma hipótese, claro, a partir de algumas impressões preliminares. Olhando-se para o governo Lula, ou seja, enfocando
o conjunto de ações governamentais, é possível perceber a ausência de integração ou de coerência entre várias dessas políticas ou dessas ações. Nesse sentido, eu vou entrar nisso agora mesmo. O governo Lula, essa é uma hipótese preliminar, seria mais próximo de um condomínio ou um complexo não articulado de interesses contraditórios e, não raro, antagônicos entre si. Se essa hipótese se confirmar, então devo dizer que não será possível caracterizar o governo Lula nem como uma alternativa ao modelo neoliberal vigente nos governos anteriores, mas também não será possível caracterizar o governo Lula como um governo neoliberal, como uma mera continuidade em relação ao governo FHC, que era entendido como neoliberal, ou mesmo como uma versão reformada, uma nova versão do modelo neoliberal, um modelo reformado, como é próprio da análise, em particular, do Boito Júnior. E agora eu trago alguns elementos para tentar argumentar nesse sentido. Eu vou enfocar algumas. Uma vez que o tempo é curto, eu tinha escolhido falar sobre sobre 6 aspectos, pelo menos, entre outros, dentre as principais ações ou políticas governamentais. Mas eu vou acabar tendo que selecionar aqui. Bom, então eu vou começar falando sobre a política econômica. A política econômica, não raro, é identificada pelos críticos do governo Lula como a política monetária. Então, a orientação da Fazenda, do Ministério da Fazenda e do Banco Central, de fato, vai no sentido de ser uma política conservadora, contracionista, ou seja, tendendo sempre a conter a atividade econômica, a dinâmica da economia, o aquecimento da economia. Ela é pró-rentista, ou pró-rentismo, e tem orientação liberalizante. Por outro lado, quando a gente vai focar outro aspecto da política econômica, qual seja a política de crédito, e aí nesse sentido eu estou falando dos bancos públicos e da orientação política que eles tomam a partir do governo Lula. Falo do BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O que se constata é o seguinte: a orientação política desses bancos públicos é divergente, para não dizer, em certa medida, contrária às orientações que vêm do Ministério da Fazenda e que são caras àquela equipe que está no Banco Central. É uma política expansionista, ou seja, ela induz, ela parte do pressuposto que você tem que fomentar, tem que crescer, tem que elevar a oferta de crédito. E aí eu cito aqui 2 aspectos: o financiamento imobiliário, que cresceu quase 3 vezes entre o último ano do governo do FHC e até aqui no governo Lula, o crédito para a produção agrícola, para a produção familiar, que de 2,4 bilhões em 2002 passou para 9 em 2005. Elevação, né, e os dados são disponíveis. Nós temos aí 100 bilhões de reais destinados, somente no último ano, para o setor de bens de capital, infraestrutura e para setores diversos dentro da indústria. Finalmente, eu falo do salário mínimo. Há no governo Lula uma orientação também nesse aspecto divergente da que até então imperava no governo FHC. Uma política não desprezível de valorização do salário mínimo. Então você tem que, segundo a análise do DIEESE, o salário mínimo tem o maior poder de compra desde 1979. E como 40 milhões de brasileiros têm o seu rendimento referenciado no salário mínimo e nos reajustes, isso significa
Segundo eu levantei aqui, um acréscimo de 25,4 bilhões de reais na massa de renda. Por esses motivos. Então, quer dizer, você tem aqui dois aspectos, pelo menos, eu falei da política monetária, da política de crédito e do salário mínimo. Falei três. Dois desses aspectos são divergentes, para não dizer contrários à orientação vigente no núcleo da equipe econômica. Bom, falei da política econômica, então, constatando aí interesses divergentes dentro do mesmo setor de intervenção governamental. Mas eu vou ter que escolher aqui, vou falar do Estado. No Estado referente à estruturação, à organização e à gestão do Estado, eu destacaria dois elementos. Por um lado, você tem, em continuidade com o governo anterior, a permanência de propostas e da implementação delas, fundamentadas no chamado paradigma da administração pública gerencial, que é um termo da moda, trazido para nós pelo Bresser, o mais sério dos que copiaram essas propostas lá do primeiro mundo. Então, a administração pública gerencial, esse modelo, ele significa dizer que você tem que tornar a administração pública mais eficiente, tem que dotá-la de uma mentalidade empresarial, não raro tratando o cidadão como cliente. Então, uma continuidade em relação ao governo anterior, no sentido, inclusive, de pavimentar um processo de enxugamento da máquina estatal. Então, isso é governo Lula. Por outro lado, é governo Lula também um processo de recomposição dos quadros do funcionalismo. E eu levantei aqui 80 mil novas vagas para servidores públicos contratados e tal, por concurso, um acréscimo de 15,6% no total de servidores da administração federal, e tempo. Uma FHC, houve redução no quadro do funcionalismo da ordem de 8,6%. Falei do Estado, eu nem comecei a olhar o tempo aqui. Vou escolher aqui, bom, em consideração ao nosso caro Souto Maior, ele mencionou a questão da reforma sindical. Vou falar então um pouco sobre o trabalho. Não houve reversão, como ficou bem claro, de mecanismos ou dispositivos implementados no governo FHC que tentam estimular a flexibilização das relações de trabalho no Brasil. Ainda que, no caso de alguns deles, como contrato por tempo parcial, contrato por prazo ou tempo determinado, eles não foram muito utilizados, na verdade. Os estudos que estão sendo feitos por aí apontam no sentido de que aparentemente não colou, não estão sendo utilizados pelo patronato. O que suscita a hipótese de que a legislação trabalhista, antes mesmo do FHC, já era bastante flexível, de modo que essas medidas não seriam tão necessárias, mas evidentemente que a orientação econômica, a orientação política do governo FHC foi no sentido de tentar precarizar o máximo possível o mercado de trabalho por meio da introdução desses mecanismos flexibilizadores. Isso é o governo Lula. Por outro lado, é o governo Lula também que o Ministério do Trabalho retomou a fiscalização do trabalho, ou das relações de trabalho, algo que tinha sido praticamente suspenso pelo governo FHC por conta da substituição do caráter punitivo do fiscal do trabalho por um caráter em termos de uma advertência. Então você, ao descobrir a situação irregular, você faz uma advertência. Vê aí, dá um jeito. Ou, em vez de... Isso foi retomado no governo Lula, em favor das classes assalariadas.
Então, e sobre a reforma sindical, eu fiz um estudo no mestrado sobre isso, e o que eu encontrei lá foi o seguinte: a partir do pressuposto que a CUT nunca defendeu a prevalência do negociado sobre o legislado, e a partir disso ela orientou a sua intervenção no Fórum Nacional do Trabalho, o que se tem é o seguinte: um projeto de reforma sindical que fortalece os sindicatos como sujeitos da negociação coletiva, mas no jogo da barganha. O sindicato passa a ser definitivamente uma roda do capitalismo, mas a partir disso ele vai ter condições para se fortalecer enquanto sujeito de negociação. E aí eu tenho que contar também uma historinha aqui, que é o seguinte: no decorrer do processo, que foi o Fórum Nacional do Trabalho, que está rolando ainda, você tinha vários GTs que discutiam a reforma trabalhista e a reforma sindical. Acontece que as discussões pela reforma sindical, elas foram feitas mais rapidamente do que a reforma trabalhista. E, no final do processo que redundou no projeto de reforma sindical, houve um evidente mal-estar da classe patronal, com o resultado, tanto que tentou bloquear o processo normal pelo qual o projeto de reforma ia ser votado, transformado em lei, etc. O que isso cita a hipótese de que os trabalhadores fizeram um entendimento com o governo no âmbito do fórum, no sentido de priorizar a reforma sindical, buscando legalizar centrais e promover mecanismos de fortalecimento dos sindicatos, para depois discutir a reforma trabalhista sem que isso configurasse uma troca, o sindicato forte pela legislação flexível ou pela prevalência do negociado sobre o legislado. Bom, finalmente, eu só menciono aqui a política. Eu vou falar um pouco da educação, então. Educação, ProUni e a possibilidade de se precarizar o trabalho docente nas instituições de ensino superior públicas, através, por exemplo, de mecanismos lá no MEC que apontam no sentido de alterar a relação alunos-professor, aumentando essa relação e, consequentemente, diminuindo aí a margem de valor para o docente fazer um trabalho melhor, em condições melhores. Então, isso é o governo Lula. O ProUni, fartamente conhecido e criticado por razões, imagino que óbvias aqui nessa plateia. Por outro lado, o governo Lula também promoveu, o MEC do governo Lula promoveu uma expansão do ensino superior público, seja na forma de novas universidades federais, seja na forma da expansão, da criação de novos campi das universidades já existentes. Propôs também a regulamentação, fiscalização e tentativa de moralização do ensino superior privado. E eu ia falar das cotas aqui, mas como não é muito pacífico que elas sejam um avanço, um elemento progressista, na minha opinião é um elemento progressista, mas enfim, as cotas para o ensino médio público e para os afrodescendentes. Então, dizendo também que na educação, assim como no Estado, na política econômica, você tem elementos contraditórios nas orientações ou políticas governamentais. Ia falar da política externa, dos movimentos sociais, da relação do governo com os movimentos sociais, mas eu vou pular isso. A política externa, só para mencionar, eu pego o último episódio aí, a da questão boliviana, a da postura do governo e, por contraste, a postura da oposição e da grande imprensa através dos seus editoriais e do teor que dão as reportagens. Exigiam ações enérgicas do governo contra a nacionalização das riquezas da Bolívia pelo povo boliviano, o que estava uma ação legítima, estava colocada como projeto, como plano de governo
do Evo Morales. Enquanto um governo, diante disso, o que faz? A atuação do governo em relação à questão boliviana é digna de elogio. Você tem um Lula afirmando que é direito legítimo dos bolivianos nacionalizarem aquilo que está no território deles e se propõe a negociar isso com o exército boliviano lá, cercando os campos da... isso aqui está parado. Alô? Então, a postura do governo Lula, causa da ira da grande imprensa e da oposição PSDB e PFL, que provavelmente sonhavam com uma invasão brasileira na Bolívia, o bombardeio de La Paz, a retomada dos poços, né, de petróleo, enfim, nada disso aconteceu. Pelo contrário, você tem uma posição do governo brasileiro de solidariedade em relação a essa ação do governo boliviano e se dispõe a negociar, reconhecendo a soberania da Bolívia, inclusive. Ia falar também da integração com a América do Sul, do fato do governo Lula ter, e aí já falando da estratégia da região, atirar o Chaves do isolamento político em que ele estava, quando até então só o Fidel ele encontrava apoio. A orientação do BNDES no sentido de estudar projetos de parceria, de auxílio, de financiamento, projetos econômicos em nos países vizinhos. Então isso é outra coisa. Então, por fim, eu já vou para as conclusões aqui diante desses elementos e da tentativa de analisá-los. Diante disso tudo, então constata-se que o governo Lula, não obstante possuir fortes elementos de continuidade em relação aos governos do campo liberais anteriores, também possui elementos não desprezíveis de descontinuidade em relação àqueles governos tucanos. Isso posto, eu diria que a descrição do governo Lula conforme a hipótese original, um condomínio de interesses ou um complexo não articulado de interesses, que por isso mesmo seriam contraditórios e não raro antagônicos, expressaria, na verdade, a ausência de um projeto estratégico por parte do Partido dos Trabalhadores, um projeto estratégico de Estado e de sociedade, um projeto que fosse capaz de orientar o conjunto de ações governamentais de um modo integrado e coerente. Desse modo, na ausência de projeto capaz de dotar de uma espinha dorsal e de integrar o governo, que de outro modo é um complexo de ações contraditórias, o governo Lula acaba sendo, ou podendo ser entendido como, uma administração da contingência. Uma vez que não tem projeto para orientar, vamos naquela direção ou naquela, acaba-se diluindo. As ações governamentais apontam para várias direções. Nesse caso, você não tem foco, não tem orientação, e o governo Lula acaba sendo isso mesmo. Então, essa seria a conclusão. E aí, a título de uma opinião personalíssima, eu diria o seguinte: eu considero necessário para o fortalecimento da classe assalariada brasileira, se alguém perguntasse, eu diria isso, eu considero necessária a construção de uma alternativa política que fosse capaz de superar o governo Lula naquilo que ele tem de limitações ou de inconsistências, e que nós sabemos não são poucas. Porém, essa alternativa política só será válida se ela for viável concretamente.
se ela for passível de ser viabilizada concretamente. Ou seja, se ela for resultado de uma interação constante dos sujeitos políticos que vão estar à frente desse processo de construção de uma alternativa, de uma interação desses sujeitos com a correlação política de forças existente na sociedade. Em outras palavras, deve-se levar em consideração, ao se propor a construção de uma alternativa política que supere o governo Lula nas limitações e inconsistências que ele tem, há de se levar em consideração as limitações objetivas que são colocadas ante a vontade do sujeito. Então eu digo isso pelo seguinte: muitas vezes a crítica é feita desconsiderando as limitações objetivas que são dadas, que são colocadas ante a ação do sujeito. E aí, se isso não é bem compreendido, aí sobra espaço para aquelas caracterizações que eu consideraria mais superficiais e que não explicam, como o governo Lula não fez porque não quis, traiu, se vendeu, como se a atuação dos governos dependesse predominantemente do voluntarismo dos seus líderes, desconsiderando a correlação política, nacional e internacional, as características estruturais, históricas da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, se alguém me perguntasse, eu diria essas coisas àqueles que têm o direito legítimo de propor uma alternativa política ao governo Lula. E aí eu encerro assim, obrigado.